Mas, tchê, hoje eu vou fazer uns exercícios ali sobre progressão aritmética. Então, a gente lê assim, ó, o último termo é igual ao primeiro, né? Mais a quantidade de termos menos um, multiplicado pela razão. A soma de todos os termos de uma progressão aritmética, nesse caso, finita, porque tem o último termo ali, tem o primeiro. Como é que eu acho a soma dos termos? Eu pego o primeiro, somo com o último, né? E aí vocês escolhem se querem primeiro dividir por 2 e depois multiplicar pela quantidade de termos. A razão é igual o sucessor menos o antecessor. Esse aqui é o último termo. Esse aqui é o primeiro termo. Essa aqui é a quantidade de termos, né? Quantidade de termos. Essa aqui, esse R é chamado de razão. Tá? A razão se calcula assim, sucessor menos antecessor. O último termo a gente calcula, né, utilizando essa forma. O primeiro também, a quantidade de termos também, a razão também. Claro que aí vai depender do enunciado da questão. Se ele te dá o último termo, significa que tu vai descobrir o primeiro, ou a quantidade de termos e a razão. É matemática. Em matemática, obrigatoriamente, no enunciado, tem que ter as informações para se achar a incógnita, né? Então, o camarada tem que saber aqui, né? A aluna, o aluno, tem que descobrir como passar por lá de cá até deixar a incógnita sozinha, né? No caso do último termo, não precisa, é só resolver aqui e já acha o valor. E também tem que perceber o seguinte, ó, que primeiro tu tem que resolver o que está dentro do parênteses. Aí tu tem uma soma e uma multiplicação, tu tem que saber que primeiro tu tem que fazer a multiplicação, depois a soma. Tá? Então tem 3 coisas interessantes aqui. Ó. Se resolve primeiro o que está dentro do parênteses, né? Se não, pode fazer um chuveirinho aqui também, não tem problema. Depois, multiplicação e também depois a soma. Cara, tem gente que faz aqui, ó. Primeiro resolve aqui, já soma com um aluno. Aí tá errado, porque tem uma multiplicação e tem que seguir essas ordens, né, de resolução. Tá? Nesse caso aqui seria a soma de todos os termos. A soma de todos os termos de uma PA. O que é PA? Progressão aritmética. É um apelido que se dá, né, a esse conteúdo aí. PA, para ficar como é muito grande a palavra, progressão aritmética, então a gente usa PA. É um apelido dado para progressão aritmética. PG, progressão geométrica. Tá? Então, esse aqui a gente já viu, né? Seria o primeiro termo. Aqui, a gente já viu o último termo. E esse aqui é a quantidade de termos. Vou até mudar aqui, vou botar número de termos, para vocês gravarem, né, como N, né? Número de termos. Tá? Ficou até legal, ó, ficou um mapa conceitual, né? Faltou botar umas corzinhas, mas o professor aqui está pobre, ó, ele tem poucas canetas, inclusive
Essa aqui era azul e eu coloquei aqui dentro, ó, o vermelho. Eu não tinha outra para colocar vermelho ali, então eu coloquei aqui dentro. Então, ficou que nem um mapa mental, né? Ela, aqui tem uma fórmula de progressão. O primeiro termo igual, o último termo igual ao primeiro, mais a quantidade de termos menos um, vezes a razão. Aqui, a soma de todos os termos é igual ao primeiro, mais o último. E ali vocês podem escolher se querem primeiro multiplicar por n ou dividir por 2. Tanto faz, o resultado necessariamente tem que ser o mesmo. O 25º elemento dessa progressão aritmética. Então, vamos colocar as informações que a gente tem desta progressão aí, tá? Quem é o primeiro termo? Alguém me fale aí. Quem é o primeiro termo? Aline, ó, o Gabriel falou. Muito bem. O 3. Tá? Quem é a razão? Tá? Então, quem é a razão, pessoal? Vamos começar por partes, que nem dizia Jack, o estripador. Quem é a razão? Como é que se acha a razão? A gente pega o 8 e diminui do 3. A razão É 5. Muito bom. Isso. Então, a razão é 5. Beleza. Qual é a quantidade de termos? Normalmente, a quantidade de termos está no enunciado da questão. Qual é a quantidade de termos? 25. O N, então, é 25. Então, quantidade de termos igual a 25. Está faltando só o último termo, que é o AN. Vou botar aqui, ó. Vou colocar ali um ponto de interrogação para a gente descobrir qual é esse valor. Vamos pegar e vamos utilizar a fórmula. Olha lá, a quantidade de termos igual ao primeiro mais, ou melhor, mais a quantidade de termos vezes a razão. Então, a N, ou seja, o meu A25, né, o meu 25º termo, ele vai ser o primeiro, que é 3, mais a quantidade de termos, que é 25, menos 1, multiplicado pela razão, que é 5. Então, o meu 20º termo vai ser igual a 3 mais 25 menos 1 é 24. 24 vezes 5. Olha aqui, ó. Aqui nós chegamos nesse impasse, ó. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade, né, em utilizar essas sequências de multiplicação, soma. Mas a multiplicação sempre em primeiro lugar, depois a soma, nesse caso. Não vai somar com 24 aqui e depois multiplicar por 5, que dá errado. Então, o meu 20º termo vai ser igual a 3, mais... Quanto é que é 24 vezes 5, pessoal? 121. 120. Pera, o Luigi falou que era 120. Agora não sei. 120. 124. Errei por 1. Então, o meu A25, ou seja, o meu 20º termo, vai ser 123. E a pessoa que falou ali estava certa. Tá? Vou chamar essa aqui de primeira questão. Tá? E eu quero saber qual é a soma dos termos. Segundo, qual a soma dos 25 termos da questão 1. Como é que se acha?
Ó, eu fiz uma questão, né? Fiz uma progressão aritmética, resolvemos quem é o último termo e agora eu quero, nessa questão ali, saber quem é a soma de todos os termos, ou seja, 3 mais 8 mais 13 e assim por diante, né? Como é que é? Vamos fazer. Ó. A soma dos 25 termos é igual sempre o primeiro mais o último, primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por... Alguém já sabe aí? Já fez? Quem é o último? Nós já descobrimos. 123. Qual a quantidade de termos? Foi dado? 25. Dividido por 2. Então, a soma dos 25 termos vai ser igual. Primeiro, a gente resolve o que está dentro dos parênteses. 123 mais 3 dá 126. Eu posso dividir por 2 ou multiplicar por 25 o resultado. Tanto faz. 126 dividido por 2 dá 63, tá certo? 63 vezes 25, quanto é que dá? 63 vezes 25. Alguém? $1.595, eu acho. Fiz de cabeça. Vamos fazer aqui, ó. 1.595. Vou botar aqui. Mesmo A gente falou que é 1.575. Ó. 75. É. Ó, vamos fazer aqui, ó, para ver se está certo. Ó. 5 vezes 3, 15. Aí, 6 vezes 5, 30. 31. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 5, 7, 5, 1.575. Muito bom, Gabriel. Entenderam isso, pessoal? Esse menos esse. 9 menos 3 é a razão. Então, a razão é 6. Qual é a quantidade de termos? Eu coloquei agora 53. O último termo a gente não sabe, né? 50º, terceiro termo. E o primeiro termo, a própria sequência dele, a gente já está dizendo. Esse aqui seria o 3. Então, o último termo igual ao primeiro, mais a quantidade de termos multiplicado pela razão. Tá? A razão a gente já descobriu ali, que é 6. Então, o meu 53º termo vai ser igual ao primeiro, que é 3, mais a quantidade de termos, que é 53, menos 1 multiplicado pela razão, que no caso é 6. Aqui. Então, no meu 53º termo, vai ser igual a 3 mais 53 menos 1 é 54. Opa! 52 vezes 6. Tá? Então, a gente tem uma soma e uma multiplicação. 53 vai ser igual a 52 vezes 6, dá 6 vezes 2, 12, vai 6 vezes 5, 30, mais aqui 312. Soma com 3, o meu terceiro termo é 315. Esse aqui é o penúltimo, esse aqui é o último, tá? Então, eu quero saber qual é o primeiro termo, né? Eu quero saber numa PA que tenha 135 termos. E a soma dos termos. Então, vamos lá. N é 135. O meu não tem, mas o meu A135
ou a N é igual a 2. Então, eu tenho o meu último termo. Tá? A minha razão é 2 menos 7. 2 menos. Ou seja, a minha razão ela é negativa. A minha razão é menos 5. Tá? Então, vai ter que ser menos 5 ali. Então, vamos lá. Ó. Então, o último termo ali, ó, no caso, é o 2. O primeiro termo eu não tenho. Tá? A quantidade de termos é 135. Tiro 1 vezes a razão. Razão, pessoal, ela é negativa. Olha lá, ó. É consequente menos o antecedente. Né? O sucessor menos o antecessor. Então, é 2 menos 7, que vai dar menos 5. Então, aqui é menos 5. Então, fica 2 igual a 1, mais 135, vai dar 134, vezes menos 5. Vezes menos 5. Quanto é que dá 134 vezes menos 5? Quanto é que dá aí? Mas com menos é menos. 5 vezes 4, 20. Vão 2 lá em cima. 3 vezes 5, 15. Mais aqueles 2, 17. Vai 1. 1 vezes 5, 5. E 1, 6. 670. Vê se está certo aí para mim. Tá. Muito bem, olha só. Esse valor, esse menos aqui, ó, tá? Vocês têm que pensar o contrário. A partir do ensino médio, você não tem mais que você tá deixando a incógnita para o lado direito, para o lado esquerdo, né? Não. Vocês podem deixar para o lado que vocês quiserem. Tá? Então vai ficar assim, ó. A1 vai ser igual a 2 e o menos 670 vai passar para cá. Ó. Vai ficar mais. Quanto é que é? 670 mais 2 dá 672. Tá? Esse seria, então, o meu primeiro termo. A soma dos N termos, a soma dos 135 termos é igual ao primeiro, e o primeiro a gente já achou que é 672. Soma com o último, que no caso é 2. Né? O último, no caso, é 2. Multiplica pela quantidade de termos, que é 135, e divide por 2. Então, 672 mais 2 é 674. Dividido por 2 vezes 135. Então, a soma dos 135 termos vai ser 670. 600 dividido por 2 dá 300. 70 dividido por 2 dá 35. 335. Mais a metade de 4, que é 2. 637. Tá certo? Multiplicado por 4. 337. Vezes 135. Bem, Luiz. Isso aí. 45. 495. Tá bom? Deixa eu só falar para vocês aqui um pouco sobre a primeira questão, né? Ele diz assim: um ciclista percorre 40 quilômetros na primeira hora, 34 na segunda e assim por diante. Ou seja, é uma progressão aritmética onde vai sempre diminuindo, né, 6 quilômetros, tá? Então a razão é menos 6, tá? Na outra questão diz assim, ó, ao financiar uma casa de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira: para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual ao valor da prestação mensal em um determinado ano, é 50 pila, tá? A mais do que o valor pago mensalmente. Então, a primeira prestação é 150, tá? Então, seria o primeiro termo. O segundo termo
Se a razão é 50, seria 200. Terceiro termo, 250, e assim por diante. A pergunta é assim, ó, determine o valor da prestação que ele vai pagar no último ano, tá? Se ele vai pagar em 20 anos, então o meu AN, ou melhor, o meu N vai ser 20, e o meu AN vocês vão descobrir, né? Tá? No caso, o 20º termo vocês vão descobrir. Tá, e o resto é uma barbada. Aí tem um outro desafio ali, né? Um desafio que é a última questão ali que eu gostaria muitíssimo que vocês fizessem. O resto das questões são de graça, são facílimas, né? Então vocês vão achar graça e vão gostar de fazer elas, né? Quem gosta de matemática é um prato cheio, né? Só que a última questão é uma delícia, assim, é um desafio que eu tenho, se tu consegue fazer tranquilamente, mas tem que se usar como se resolve uma razão, tá? Já vou dar a dica para vocês. Uma questão fantástica, é um desafio. Foi da Faculdade de Recife ali, que fez essa questão muito bem feita e quer saber qual é a razão dessa progressão aritmética ali, tá? Tá? Um abração, pessoal, um beijo e vocês fiquem bem, né? Perguntem quando quiserem para mim pelo WhatsApp, não tem problema, qualquer hora. Se eu estiver dormindo, eu não vou atender, é óbvio, né? Mas quando eu puder, eu respondo. Por isso que é importante a aula, né? Mesmo que sendo à distância, remota, a aula é importante justamente para isso, para que eu tire a dúvida de vocês. Tchau, pessoal!